Eu quero convidar a todos, convocar a todos, as pessoas, para sempre seguir comigo nessas palestras, para que todos possam sempre atualizar. Precisamos sim viver atualizado, atualizar e sempre estudar. Os estudos têm que ser atualizados. O aprendizado, inclusive na farmácia que o Criador deixou, né, que as plantas e ervas medicinais, não podemos deixar de atualizar sempre. Sempre atualizando, sempre aprendendo. Então as pessoas também devem ter confiança também no poder divino, né? Quantas pessoas que ficam estressadas, né? O que é o estresse? As pessoas, muitas vezes, não vivem bem de saúde, por quê? Porque fica estressado, né? Fica ouvindo o que os outros falam de nós, né? Que os outros falam de negativo, então ficam estressados, né? Porque tem várias pessoas, né? Tem pessoas que têm a pressão, né? Do tipo um, tipo 2, tipo 3, né? Tem pessoas que têm o corpo inflamados, né? Como a gente sempre anota, né? Tem descontrole no sistema nervoso, come mal, né? Eu estou vendo aqui, tem problemas de saúde e alimentam com alimentos que não fazem bem, né? Come muito açúcar, não fazem exercício físico, né? São pessoas que têm problemas e sobem a pressão, né? E tem também do tipo 2, né, que é ansioso, estressado, é tenso, né? E sua pressão também dispara, né? Fica irritado com reuniões, com mal notícias, né? Aquelas má notícias faz subir a sua pressão. Tem do tipo 3, né? Eu estou vendo aqui, ó, do tipo 3. São pessoas que são magras e come bem, mas são pessoas que se sentem frustradas, inflamadas, têm ansiedade, né? Quanta gente que ele sobe a pressão porque ele tem ansiedade, porque ele ouve má notícias. E tem pessoas que não são doentes, mas ela ouve uma notícia e ela fica com a pressão alterada, né? Ela se sente mal. Então, a gente tem que procurar receber aquilo que é bom. Quando tem as más notícias, nós temos que procurar ouvir as boas notícias, pensar mais positivo, né? Para poder viver melhor. E não ficar preocupado em excesso, né? Hoje tem muita gente que fica preocupado em excesso, né? Uns preocupa com a avó, outros preocupa com a mãe, outros preocupa com o irmão, outros preocupa com o filho. Tem que preocupar sim, tem que querer bem seus filhos, suas filhas, sua esposa ou sua companheira ou seu companheiro. Tem que sim, tem que ter amor, né? Ter amor não é ficar preocupado em excesso, é ter amor,
andar com cuidado, é claro, né? Tem que ter os cuidados, não pode seguir más companhias, entrar em rolo, entrar em lugares que a gente não deve, ter os cuidados em todos os sentidos, não ficar falando coisas, fofocas, mentiras, calúnia, tudo isso, porque se a gente abrir a boca e for caluniar as pessoas e falar as coisas que os outros comentam, a gente pode cair em cilada, armadilha e prejudicar a saúde, né? Entrar em rolo, andar com os maus companhias, acreditar em fofocas, fuxicos, falar uma difamação das pessoas, seja a difamação que for, e sendo que as pessoas nem devem e nem é verdade aquilo que se fala das pessoas. Então temos que estar como acontece, né? Quando usam os animais, né? Os animais, eles usam freios, né? Freios na boca dos animais, dos cavalos, né? Quando as pessoas faz uma montaria que andam montados em cavalos, né? Tem o freio, tem tudo, né? Assim, a nossa boca tem que ter freio. A gente não pode ficar falando as coisas sem ter certeza, ficar inventando coisas e causando até problemas, né? Contra a gente ou contra a própria pessoa, né? Trazendo problema porque fala demais, porque abre muito a boca. A gente tem que confiar no poder de Deus, né? Porque se Deus não nos der vida, né? E se o fio de vida for cortado, então aí a gente não vai viver mais nesse mundo, né? Então, por isso que a gente não podemos ficar estressado, ouvir mais maus notícias, aí já sobe a pressão, né? Tem uma discussão, uma fofoca, aí as pessoas ficam alteradas, né? Então, tudo isso prejudica as pessoas e muitas vezes as pessoas não é doente, não tem pressão alta, mas a pressão sobe porque as pessoas ficam estressado, fica ansioso, fica desinquieto, muitas vezes fica ouvindo coisas ruins por aí, né? Fofocas e acabam ficando doente, né? Temos que amar os pais, as mães, os irmãos, os primos, é claro, né? Ter amor, amor de mãe, de avô para avó, né? Amor de neto, assim, tudo bem. Mas só que a gente tem que confiar no poder divino. Por quê? Porque ele é que dá vitória, né? Tem muita gente confiando nos médicos e muitas vezes os médicos dizem assim, olha, não tem jeito, o teu problema nós não podemos fazer nada. Nós fizemos de tudo, né? Que nem o caso do jovem, né, que tomava insulina. O jovem tomava insulina e o médico foi aumentando a dose, né? No decorrer do tempo, ele foi aumentando a dose de insulina, né? Insulina glicada, né? Acho que é isso, né? Que é aplicado, né? É como se fosse uma vacina, né? A pessoa tem que tomar insulina através de uma seringa, acho que é uma coisa assim, né?
E esse jovem foi tomando, tomando, tomando e foi aumentando. O doutor foi aumentando a dose de insulina, que a insulina, ela é sintética, né? Muitas vezes não é aquilo que o corpo precisa, né? Muitas vezes medicamento sintético não corresponde ao que o nosso corpo quer, né? Para melhorar. Muitas vezes a célula do nosso corpo rejeita. E ele chegou o tempo que ele aumentou uma grande quantidade de insulina e a diabetes dele começou a subir e ele foi para o hospital e o doutor sempre aumentando a insulina e o corpo dele, o organismo já não começou a reagir, né? Já não reagia mais. E o que aconteceu foi que aquele jovem entrou em óbito. Começou com, né, uma picadinha de insulina, e depois teve que acrescentar muito mais, né, mas a insulina não estava dando resultado. E chegou um ponto que o organismo não respondia mais, ele foi a óbito. Então, os médicos, os profissionais da saúde, eles precisam estudar sempre e atualizar, né? Eu já vi casos, né, de médicos suspeitar, né, que a pessoa está infartada, né? E a pessoa não estava infartada, né? Pessoas de idade, né? Inclusive eu mesmo fui testemunha visual mesmo, testemunha que eu vi mesmo, que eles alegaram que a pessoa não tinha sintoma, mas que poderia estar infartado. E essa pessoa, ao final do assunto, ela não estava infartada, né? Então tem muita coisa que o médico erra, o médico precisa atualizar, né? Atualizar e aprender também sobre nutrição, sobre plantas, ervas medicinais, sobre fitoterapia, sobre naturopatia, porque os estudos dos médicos, somente os estudos não resolvem, eles precisam um aprendizado sobre nutrição e também sobre os fitoterápicos, sobre os extratos de plantas, tudo isso seria bom que todos os médicos estudassem a medicina alopática e a medicina naturopata, né? Estudasse também a parte de nutrição, né? Tudo isso é importante, né? Para que o médico não venha a errar, né? Porque há muitos erros médicos, né? E também muitos remédios também que dá efeitos colaterais, né? Todos os remédios de laboratórios têm que ter os devidos cuidados, por quê? Porque eles também dão efeitos colaterais, né? Temos que ter os devidos cuidados. Agora, temos que ter cuidados das avós, né? Dos pais, né? Se for preciso, se eles não alimentam bem, tem os suplementos, né, para as pessoas, né, de idade que não se alimenta bem, existem os suplementos, né, suplementos vitamínicos, né, que as pessoas tomam um copo de manhã, né, suplementos vitamínicos, que tem vários minerais, tem cálcio, tem magnésio, tem zinco, tem vitamina D, tem vitamina A.
Então, são suplementos em pó que ajudam as pessoas de idade, as pessoas de mais avançada idade, e até dos 40, 50 anos também, né? 50 anos para frente, que é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas de idade não se alimentam como se deve. Muitas vezes ele se alimenta bem num dia, no outro dia já não se alimenta como se deve. Então, aquela queda de alimentação já pode prejudicar. Então, alguns suplementos que são muito importantes para as pessoas, por exemplo, diabético, né? Usa um copo de vitamina preparado para diabético, para pessoas que têm hipertensão, pessoas que tomam medicamentos, né, receitado pelos médicos, tem que tomar sim vitamina. Um copo de vitamina é um copo de 200 ml, né? 250. Pode ser feito com suco, pode ser feito com água, pode ser feito com banana, com fruta, com maçã, né? E faz no liquidificador, né? Bate, né? Aquela 200 ml, né? Aquele copo de aquele suplemento em pó para fortalecer, né? Isso é muito importante para os idosos, porque quando eles não se alimentam bem, tem que ter uma vitamina, né? Tomar pelo menos 2 vezes ao dia para fortalecer a imunidade, aqueles suplementos que dá força, energia no músculo, fortalece as pernas, né? Porque muitas vezes o idoso fica fraco, não consegue andar, né? Perda da massa, né? Da massa muscular também, perda do apetite. Então é importante muitas vezes os médicos entender sobre isso, né? Os médicos têm que estudar não somente a medicina da faculdade, né? Que só ensina a receitar, né? Só ensina a receitar o remédio do laboratório, né? Por exemplo, a pessoa está doente, aí o médico pega, né? Escreve lá no papel. Ó, você tem que tomar isso daqui, ó. Ó, você tem que tomar a tarja preta, esse remédio tarja preta. Você tem que tomar um remédio para depressão. Aí escreve lá, né? Aí as pessoas têm que ir lá na farmácia comprar. Então o médico, ou o profissional de saúde, todo tipo de medicina, a medicina ayurveda, a medicina chinesa, a medicina alopata, né? Os médicos precisam estar cientes e atualizar e aprender também sobre esses assuntos, né? Tem médicos que ele aprende só na faculdade, né? Ele se forma para médico, mas ele não sabe o significado de um chá, para que serve o chá, para que deve tomar o chá, se é bom tomar o chá, quais chá as pessoas podem tomar. Tudo isso é necessário para as pessoas, né? Então não é motivo de ficar preocupado, né? Muitas vezes os netos ficam preocupados com a avó, né? Mas se a avó, por exemplo, uma avó ela é diabética, se ela tomar o medicamento certinho para controlar, o açúcar no sangue, eu vou falar açúcar, né? A glicose, que é açúcar, e colorir o seu prato, porque tem que colorir, né? Tem que colocar salsinha, mas colocar mesmo salsinha crua, que ajuda também, né?
Folha de couve cru, né? Também é importante a folha de couve cru. É importante, por exemplo, em suco, né? Fazer suco com folha de couve e ponhar laranja no meio, suco de laranja, né? Usar a salsinha, né? Usar o espinafre. Usar a salsinha pode ser crua também no prato, né? Colorir o prato. Ponhar verde, não ponhar só arroz e feijão. Colorir o prato para que tenha saúde. Usar o espinafre, usar a beterraba, usar a cenoura. Tem que colorir o prato. Principalmente as pessoas de todas as idades, né? Porque se eu falar que é só as pessoas de idade, aí eu estarei julgando que só as pessoas de idade. Não. As crianças também têm que colorir, aprender a colorir os pratos, né? As crianças também precisam, o jovem também precisa, né? E as pessoas de idade. E não ficar preocupado em excesso, né? Achando que o médico vai fazer tudo. O médico não faz tudo. Consulta com o médico é importante, mas também a gente não pode ficar também achando que o médico vai fazer tudo. As pessoas têm que se alimentar bem, tomar a sua vitamina, né? Que é a vitamina que eu tenho falado, né? Se alimentar bem, tomar suco que tem as vitaminas e se cuidar, né? Não é ficar aí toda hora lá no consultório do médico, toda hora, toda hora. É sempre ali e muitas vezes não resolve nada. Só ali volta, né? Tem um retorno, aí volta novamente, tem que procurar tomar o medicamento nos horários certos, não esquecer, né? Quem tem diabetes tem que ter, sim, os cuidados e tomar o medicamento, né? No horário certo, né? E procurar também tomar bastante água, tomar chá, né? Tem muito chá que ajuda, né? Nada de excesso, né? Nada de excesso, né? Tomar o chá verde, tem o chá solúvel também, né? O chá verde solúvel também é bom. O chá de hibisco, ele abaixa a pressão. Você tomar uma xícara de manhã de chá de hibisco e outra xícara à tarde. Não pode tomar muito, né? Não pode tomar muito, é só 2 xícaras. Ajuda também na pressão, né? Então eu quero falar os benefícios, né, do chá verde. Então, você que é filho, você que é neto, não fica estressado, não fica desesperado. Acredite no Criador, né? Fica com insegurança. Mas a avó acho que não tá boa. Ah, o pai não tá bom. Às vezes ele tá longe, né, do pai, da mãe. Ah, mas eu vou ligar. Aí liga uma vez, né? Aí depois fica preocupado. Não, eu vou ligar novamente para ver como é que tá. Aí não liga as 2 vezes, aí liga novamente, aí liga 3 vezes. Aí depois de 3 vezes, não ainda está preocupado. O que será que está acontecendo? Aí liga pela 4ª vez. E aí, como é que vai? A avó tá boa. Tá tudo bem, tá tomando o remédio certinho. Às vezes o filho liga. E aí, como é que tá? Tudo bem? E aquele preocupação. Mas primeiro a gente tem que ter fé, né? Ter fé que, em primeiro lugar, né, o Criador também, ele abençoa, né? Ele abençoa, ele dá vitória, né? Então temos que muitas vezes entregar as nossas preocupações, nosso desespero, a nossa desconfiança
na mão do Criador. Por quê? Porque Ele é poderoso para resolver o problema. Não adianta a gente ficar preocupado, inseguro. Ah, mas, meu Deus, a voz que não tá boa. Meu Deus, a minha mãe não tá boa. E fica tudo preocupado. Um liga, outro não liga, outro liga. Vai ter que levar no médico. Não, se tá tomando o remédio certinho, se toma as vitaminas, cocica as pessoas, tá tomando as vitaminas, tá se alimentando bem, tá dormindo bem, mas não é para gente ficar em aquela preocupação excessiva. A gente tem que ser mais seguro, né? Tem muita gente insegura. Ele vive inseguro, desesperado, preocupado com todo mundo, mas é em excesso. Não, ninguém está falando, e eu não estou falando que a gente não tem que ter a preocupação normal. Uma preocupação normal é ligar no WhatsApp, saudar as pessoas, desejar tudo de bom. Eu não sou contra isso, mas muitas vezes as pessoas elas ficam estressadas, elas ficam inseguras, as pessoas ligam em excesso, e as pessoas muitas vezes acham que o médico, né, as consultas têm que ser em primeiro lugar. É claro, né, que se as pessoas estiver tomando seu medicamento para controlar, né, a diabetes, não só a diabetes, né, alimentando bem, né, tá comendo e colorindo o seu prato, né, tá dormindo bem. Não é para as pessoas se desesperar. Nós vivemos num mundo desesperados, mundo das pessoas, mundo humano, né? Em que as pessoas ficam desesperadas, inseguro, tem que acreditar e tem que ter fé e muitas vezes nós temos que se aquietar, ficar mais tranquilo, confiar mais no poder divino, né? É o poder divino. Se a gente não confia, a gente fica inseguro, né? Fica mais inseguro. Deixa eu encostar aqui. Eu mexi um pouco na cadeira, né? Então, os benefícios do chá verde. O chá verde tem vários benefícios, é uma bebida boa, né? A partir da folha fresca da planta, né? Chamada Camellia sinensis. É? É isso mesmo, é? É Camellia sinensis. O chá verde, ele traz vários benefícios à saúde. Ajuda a prevenir tumores, doença do coração, ameniza a diabetes, promove a perda de peso, melhora a disposição física e mental. É claro, né? Quando se fala em emagrecer, não é só tomar o chá. Tem que fazer exercício, tem que evitar muito carboidrato, evitar bebidas que tenham muito açúcar. E assim por diante, né? Usar essas bebidas industrializadas, as pessoas não vão perder peso, vão engordar, né? E alimentar com alimento de verdade, né? Alimento de verdade, né? Os benefícios do chá, que é rico, ele é rico em composto, né? Fenólico, catequina, flavonoide, né? Cafeína tem ação antioxidante e hipoglicemiante, né? Anti-obesidade, anti-inflamatório, antibacteriano, antiviral, diurético,
estimulante, né? O chá é muito importante, né? O chá verde, né? Tem o chá verde, eu gosto do chá mate, mas o chá verde ainda não se acredita, pessoal, senhores e senhoras, caminhoneiros, estudantes, né? O menino que estuda na escola, a menina que também estuda, né? O jovem que vai na igreja, o trabalhador, né? O jovem que trabalha na empresa, né? Você acredita que eu nunca experimentei o chá verde? Mas eu vou experimentar, sim, vou experimentar, né? O chá verde para saber como é que é o aroma, o gosto do chá verde, né? Então está aí. E eu quero desejar tudo de bom, né? A todos os brasileiros, né? Aproveitando as oportunidades, né? E todos os youtubers que procuram falar só coisas boas e não aderir à mentira, né? Falar somente informações boas, como a Gazeta do Povo, né? Tem a Gazeta do Povo também e tem outras, né? Que é a revista Oeste, a Oeste Sem Filtro. Tem também a Rádio Auriverde do Brasil, né? Tem também a Rádio Marumbi. A Rádio Marumbi, ela transmite um musical evangélico, vencer ao meio-dia, né? Ao meio-dia, na Rádio Marumbi de Curitiba, Brasil, né? Rádio Marumbi, né? Tem os funcionários lá, né? E que eles transmitem aquelas músicas evangélicas, né? Músicas evangélicas, né? Isso é muito bom, né? E também todos os youtubers, né? Que são muitos os youtubers, o Fábio Tom, né? O canal do Fábio Tom, Vida Gringa, o Lisboa, o Moisés, né? Direita e Defesa, né? Acho que é o canal do Moisés, né? E o Kleber, né? Kleber, né? Que é o Jacaré de Tanga também, é um canal, né? E todos os youtubers, né? Que procura levar boas informações. Que essas pessoas têm que procurar unir o nosso país, né? Não é dividir o país, né? Mas unir através das boas informações e levar à realidade, né? Aquilo que é real, a boa informação. Então, voltando novamente sobre o chá, né? O chá verde, né? Eles alegam que o chá verde ajuda na perda de peso, mas não é só o chá, né? Tem que ter um protocolo, né? Tem que ter um protocolo, um tratamento para as pessoas emagrecer, né? Senão não vai emagrecer de jeito nenhum, né? Não é só o chá, né? Prevenir o envelhecimento, né? Tem muita gente que se envelhece antes do tempo, né? Mas muitas vezes é o sofrimento que as pessoas têm. Às vezes a pessoa não se alimenta bem. Tem muita gente que ele parece mais envelhecido, mais velho, por quê? Porque ele não corta a barba, né? Não sou contra aquele que usa a barba grande. Não, eu não tenho nada a ver. Mas muitas vezes a pessoa, ele não faz a barba porque não é que ele gosta da barba, é que muitas vezes ele está ocupado com trabalho, com
negócios, então ele não faz a barba e deixa a barba de qualquer jeito. Ele não cuida, ele não poda a barba, ele não dá um contorno na barba. Não, ele anda daquele jeito porque muitas vezes ele não quer se cuidar mesmo, né? Muitas, muitas vezes a pessoa parece ser mais velho porque deixa a barba de qualquer jeito, né? E muitas vezes as pessoas não se cuidam, não se alimentam bem, as pessoas não preocupam mais com o seu visual e muitas vezes veste de qualquer jeito. Muitas vezes as pessoas têm que, depende do lugar que vai, tem que pôr uma roupa, pelo menos uma roupa limpa, uma roupa social, né, o calçado, tudo isso depende do lugar que as pessoas vai, né? Então, a barba, muitas vezes o descuido, né? A gente sempre tem que se cuidar da barba, do cabelo, tem que se cuidar do visual, uma alimentação adequada, né? Sempre se cuidar para que a gente não fica com a imunidade muito baixa. Tem tudo isso, né? Então, temos que prevenir, né? E a gente sabe, né? Ou né? Posso falar eu posso falar né? Que o chá verde também ajuda para combater gripes, resfriados, né? Previne doenças do coração, melhora a saúde mental, né? Previne a diabetes, né? Controla a pressão arterial. Isso é muito importante, né? Tem que sempre beber muita água, muito líquido, né? Temos que também consumir o chá regular, não em excesso, né? E também usar exercício físico, né? Prevenir doenças neurodegenerativas, né? Neurodege... de- eu tô comendo bronha aqui, neurodegenerativas, né? Então, o chá ajuda bastante nesse sentido. Manter a saúde do intestino, o chá ajuda, né? Ele é antimicrobiano, ele é anti-inflamatório, ele fortalece contra as bactérias ruins e fortalece as bactérias boas, né? Com certeza. Melhora o humor e a concentração. O chá verde contém cafeína, uma substância que melhora a atividade do sistema nervoso central, estimulando a liberação de serotonina, melhorando assim o humor e o bem-estar. Combater a retenção de líquido, né? O chá verde, ele ajuda, né? Então é muito importante. O chá verde, o chá solúvel é melhor ainda, né? Melhor ainda, né? E é muito importante a gente se cuidar, né? O chá verde, por exemplo, o chá solúvel, né? Tem o chá solúvel, é muito bom, né? O chá solúvel, tanto o solúvel como aquele chá que as pessoas têm que coar, né? Todos eles é bom, né? Todos eles é importante, né? Para a saúde. Tudo ele serve para a gente se manter com mais saúde, se manter com mais vigor, né? E as pessoas, as pessoas precisam aprender, né? E eu acho que todos os profissionais da saúde
precisa aprender sobre chás, fitoterapia, né? A fitoterapia é que se desvenda os segredos e a eficácia, né, das plantas medicinais, que traz benefício à saúde e o bem-estar do ser humano. A fitoterapia é uma prática ancestral que atravessa gerações e gerações, né? Sendo uma das formas mais antigas de medicina. Isso é muito importante, né? É muito necessário para o dia a dia, né? Os fitoterápicos, medicamentos, derivados de plantas, têm sido a escolha da humanidade por milênios, né? E antes de existir a farmácia, né, era tratado através de tratamentos naturais com plantas, ervas medicinais, né? Aí teve um que começou a investir, né, muito para poder levantar a farmácia, porque não tinha farmácia e ele começou a investir muito dinheiro, fazer o seu marketing para poder, ou seja, fundar a farmácia, abrir a farmácia mesmo, farmácia, laboratório, e assim começaram a campanha para fazer a farmácia. Mas desde o começo do mundo, a fitoterapia tem sido usado, né? E assim por diante. Aí depois começou, né, a indústria farmacêutica que ganha milhões e milhões em vendas de medicamentos, né? Então, a fitoterapia para melhorar a saúde do sistema linfático é muito importante, né? Ajuda a manutenção do equilíbrio do organismo, resolve muitos problemas, né, da saúde das pessoas. Então, está aí, né, o que a gente sempre está indicando para as pessoas. Eu quero comentar, né, novamente, né, que eu estava comentando, eu di uma palhinha no começo, é sobre os benefícios da salsinha. Os benefícios da salsinha, retornando a comentar sobre a salsinha, é uma planta, ela é diurética, ela é antibacteriana, ela é antioxidante, ela é diabética, imunomoduladora, citotóxica, nefroprotetora, componentes, ela tem componentes ativos como flavonoide, miristicina, apigenina, apiol, alfa-pineno, beta-pineno, e além disso contém vitamina C e carotenos, né? Então aí vê o que é a salsinha, quais as virtudes da salsinha. É que nem o manjericão, né? O manjericão também é muito importante, né? Mas vamos voltar aqui para mim falar sobre a salsinha. Depois a gente fala em outros assuntos e fala em outras plantas, outras ervas que servem de tempero, de alimentos, né, da horta. A salsinha pode ser utilizado em doenças renais, né, infecções urinárias, pedra no rim, para a pressão alta. Então ela serve para várias coisas, combate infecção urinária, né, como eu tenho falado, fortalece o sistema imunológico, né?
Então é muito importante a gente aprender as coisas. Ajuda a controlar a diabetes, melhora a pressão arterial, combate a retenção dos líquidos, previne e combate problema de anemia. Então a gente vê que muitas pessoas doentes porque as pessoas não usam, né, esses temperos, né, essas ervas que servem de temperos, serve para fazer salada, né, promove a saúde da visão, melhora a pele, previne as pedras no rim. E assim por diante, né? Reduz o risco de doença cardíaca, melhora a digestão, promove a saúde dos ossos. Vamos ver sobre a informação nutricional. Eu vou ver na tela do computador, agora é na tela. É aqui, ó. Eu olho aqui para cima. A tela do computador aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver a informação nutricional. Vamos ver. A tabela que traz a informação nutricional de cada 100 gramas de salsinha fresca, né? Não é aquela salsinha desidratada, né? Então, vamos ver cada 100 gramas quanto dá, né? A composição nutricional de 100 gramas de salsinha fresca é colhido direto da horta fresquinha, né? Verdinha, com certeza. Vamos ver. Cada 100 gramas tem 36 calorias de energia. Cada 100 gramas, né? Cada 100 gramas de salsinha tem 6,33 gramas de carboidrato, né? Cada 100 gramas de salsinha tem 2,97 gramas de proteína. Cada 100 gramas de salsinha tem 0,79 gramas de gordura. Cada 100 gramas de salsinha verde tem 3,3 gramas de fibra. Cada 100 gramas de salsinha tem 138 miligramas de cálcio. Tem bastante cálcio, hein? Tem bastante cálcio, né? Vamos ver aqui. Cada 100 gramas de salsinha tem 50 miligramas de magnésio. Ela tem bastante coisa. Ela tem bastante coisa para melhorar a tua saúde, para dar um equilíbrio no seu organismo. Deve usar, né? Colorir o seu prato de verde com salsinha. Um punhado, né? Pegar um punhado e usar cru, né? Até pode usar cru. Cada 100 gramas de salsinha tem 6,2 miligramas de ferro. Cada 100 gramas de salsinha tem 1,07 miligramas de zinco. O zinco também é importante. Cada 100 gramas de salsinha tem 554 miligramas de potássio. Potássio também é bom, abaixa a pressão, né? Cada 100 gramas de salsinha tem 58 miligramas de fósforo. Cada 100 gramas de salsinha tem 133 miligramas de vitamina C. Tem bastante, hein? Tem bastante, né? Cada 100 gramas de salsinha tem 0,086 miligramas de vitamina B1. Cada 100 gramas de salsinha tem 0,098 miligramas de vitamina B2. Cada 100 gramas de salsinha tem 1,31 miligramas de vitamina B3. Cada 100 gramas de salsinha tem 0,09 miligramas de vitamina B6, né?
tem 152 microgramas de folato. Cada 100 gramas de salsinha tem 421 microgramas de vitamina A. Então, cada 100 gramas tem bastante, né? Tem a vitamina E também, que é 0,75 micrograma. Já cada 100 gramas de salsinha tem 1.640 microgramas de vitamina K. Tem a colina, que é 12,8 microgramas de colina. Então, ela traz vários benefícios, né? Então, as pessoas têm que usar mais a salsinha. Não 2 galinhos. Você vai usar 2 galinhos só? Usa lá dos 2 galinhos lá e boa. Não, aí não. Tem que usar um punhado, tem que usar bastante, não só um galinho, né? Procurar ter salsinha. Pode plantar até em vaso, salsinha. Pode usar naqueles refratário de aqueles pet, né? Cortar aqueles pet lá e plantar salsinha. Tem jeito de ter salsinha através da água, né? Você pode usar água e ter salsinha sem ter a terra hoje. Existem várias maneiras de as pessoas terem um canteirinho de salsinha, né? Então, o melhor, ela é fresquinha, né? Pode ser fresca, pode ser desidratada, né? Isso depende de cada um, né? Se tiver muito, tem que desidratar, senão estraga, né? Salsinha, ela é versátil, pode ser utilizado, pode ser utilizado em suco, sopa, vitaminas, saladas, né? E junto com fruto do mar, usar com peixes, né? E pode, até o chá das salsinhas pode fazer, né? É fácil, né? 5 colheres de sopa de salsinha em 250 ml de água, né? Água já fervida, e abafar, né? E fazer o chá da salsinha e tomar 3 vezes ao dia. É bom, né? Tudo isso é válido. Suco da salsinha tem facilidade sim de usar de qualquer maneira, né? Qualquer maneira. A minha saudação também, né? A todos os que trabalham na citrícola, né? Embalando limão, né? Aqueles que vão carregar, né, as suas carretas, né? De limão, de frutas, que vai em várias partes, uns vai para São Paulo, outros vão para Rio Grande do Sul, né? Muitas vezes os que trabalham nas citrícolas e que aquelas frutas também vão até para fora do país, né? Frutas diversas, né? Tem fruta de todo tipo, tem maçã, tem pera, tem tangerina, tem todo tipo de frutas para a saúde da humanidade. Então não se preocupe, né? Você que é neto, não se preocupe em excesso, né? Em excesso com a sua avó. Mas faz a tua oração, acredita no Criador. Faz a sua oração para a sua avó. Você que é filho, né? Você pode confiar no poder divino, né? Você pode confiar, entregar, né, na mão de Deus. Não ficar preocupado em excesso, mas acreditar que o Senhor também, que o Criador também, ele pode ajudar na cura, na recuperação da sua avó, na recuperação da sua mãe,
na recuperação do seu irmão, na recuperação do seu companheiro ou companheira. Não fica muito desesperado, né? Muito excessivo, né? Muita ansiedade. Procura manter equilibrado. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu nenhum controle. O Criador não perdeu o controle. Deus está no controle do universo. Por que você fica preocupado, desesperado? Por que você, o senhor, a senhora, ou você, né? O importante é que eu estou falando você, mas eu estou te respeitando. Não é porque eu estou falando você que eu estou, muitas vezes, desmoralizando você ou a senhora. Não. Então, Deus está no controle de tudo. Deus não está dormindo. Deus está no controle de tudo. Acredite, né? Não adianta ficar com aquela ansiedade, né? Ah, minha avó, ah, meu avô. Porque se a gente acredita, se a gente ama o avô, a avó, os irmãos, né? Os pais, mesmo que esteja longe, né? Uma comparação, né? Vamos supor, quanta gente que às vezes tem os pais aqui, estão lá nos Estados Unidos, tem saudade? Tem. Todo mundo tem saudade. Muitas vezes as pessoas querem a presença das pessoas. Mas lembra de uma coisa, a gente tem que aprender, muitas vezes, viver perto dos nossos entes queridos, mas também tem que aprender, muitas vezes, ficar longe dos nossos entes queridos e ter segurança, firmeza e acreditar que Deus ainda está no controle de tudo, né? Tem gente que ele fica em desespero, ele não consegue muitas vezes andar sozinho, né? Ele quer sempre estar junto, mas tem hora que você tem que estar sozinho, tem hora que você tem que atravessar o deserto. Deserto, muitas vezes, você tem que vencer a dificuldade e confiar, né, que Deus ainda está no controle de tudo. Não adianta desesperar, não adianta ter ansiedade, não adianta achar que também os médicos vão fazer tudo para você, para mim. Achar que a medicina vai fazer tudo, tudo, 100%, mas eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé. Se eu não tiver fé e acreditar que Deus está no controle de tudo, eu entro em desespero, eu entro em solidão, né? Eu fico irritado, né? Eu ofendo todo mundo, né? Não é bem assim, né? A gente tem que acreditar e ser calmo, ter paciência, né? Viver tranquilo. Não adianta a gente ficar desesperado com tudo, ficar brabo com tudo, né? Nós temos que mudar o nosso estilo, né? As pessoas têm que mudar o seu estilo de vida, né? Tem muitas pessoas que ele não se cuida do seu visual, anda sempre nervoso, né? Muitas vezes ele vive até brincando. Ah, eu já tô velho. Ah, eu tô com o pé na cova. Ah, não tem jeito. Ah, eu tô com dor na coluna, não tem mais jeito. Pessoas tomando remédio por conta própria, né? Toma remédio de pressão, uma hora, outra hora não toma. Pessoas automedicando, né? Pessoas que não precisam tomar remédio, estão tomando remédio, né? Tem pessoas que nem precisam tomar remédio, né? Então tem que ver tudo isso, né?
a gente tem que se cuidar. Se a gente se alimentar bem, ter um alimento de qualidade, dormir bem, então a gente sabe que vai ser bom, né? Se a gente dormir bem e se preocupar com a gente, em vez de preocupar muito com os outros, se cuidar. Se a gente está preocupado com alguém, é muito fácil. Faça a tua oração, como eu tenho falado, entrega tudo na mão de Deus e diz: abençoa minha avó, abençoa meu avô, abençoa meus pais, abençoa meus irmãos, abençoa meus primos. Deus ainda está no controle de tudo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Se assim, né, for permitido, a gente, de vez em quando, a gente sempre está gravando e compartilhe as nossas palestras e procure estudar os cursos, né? Procure aprender e sempre atualizar. Até a próxima.